Entrevista importante, ainda sobre tarifaço, o resultado e os reflexos, o andamento das próximas negociações. Abrimos espaço no Bastidores CNN para o senador Nelsinho Trade, ele é do PSD, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Foi ali quem coordenou a comitiva de senadores que esteve nos Estados Unidos conversando também com parlamentares americanos. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Bom, o senhor já conversou ali com os jornalistas que acompanharam a imersão de vocês nos Estados Unidos sobre a preocupação antes da decisão dessa lista sair. Foi uma lista que saiu com várias ressalvas de produtos, vista ali até comemorada em certo ponto pelo governo brasileiro, com a possibilidade de novas negociações sobre alguns produtos, a exemplo da carne, do café. Queria te ouvir um pouco sobre como que o senhor interpreta essas ressalvas que foram feitas pelos Estados Unidos diante do que era esperado. Meus cumprimentos, uma boa tarde a todos vocês, em especial aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando nas redes sociais. É um prazer, mais uma vez, voltar à CNN. Dizer que o que a gente se propôs a fazer, a gente fez e conseguimos. Que é o quê? Abaixar essa temperatura na relação do Brasil com os Estados Unidos, distensionar ela e abrir um canal de diálogo, porque essa história, gente, infelizmente só está começando. Ainda está longe de um desfecho final. A gente conseguiu, através das estratégias que a gente mandou, enviar recados que com certeza chegaram às pessoas do executivo americano, que tem poder de mando, e em função disso e de várias outras situações que nada se faz sozinho, houve o que a gente viu que aconteceu, baixou-se as tarifas em quase 41% desse contexto que foi apresentado. O mais importante disso, ficou aberto um canal de conversa no âmbito parlamentar para que aqueles produtos que porventura não entraram nessa primeira lista poderão, com esses argumentos, entrar. Então, no início da semana, nós vamos estar conversando entre nós, lá em Brasília, que eu estou aqui em Campo Grande, a minha cidade natal, no Mato Grosso do Sul, para que a nossa comissão possa produzir um relatório, prestar contas dessa viagem, não só para toda a sociedade, como principalmente para o Senado como um todo, e levar à sociedade brasileira, aos pares senadores, os recados que a gente recebeu de lá para cá. Porque isso foi importante. A gente recebeu, através desse canal de diálogo, algumas informações que devem chegar nas autoridades competentes, que aí sim têm o poder da negociação para que eles possam fazer as tratativas daqui para frente. O importante é que esse canal está aberto e nós estamos cultivando para que não se esfrie e não venha a se fechar. O senhor falou, então, que o canal está aberto e deve continuar, então, uma negociação em relação ao café e à carne. O senhor acredita que há possibilidade de recuo até quarta-feira sobre um desses dois produtos, senador? Então, eu penso que sim. Eu sou uma pessoa muito otimista, sou médico. E, como médico, eu tenho sempre que acreditar na vida, na cura, diante de um problema de saúde que alguém tenha. Eu sou otimista, tem sim. Olha, eu sou muito observador também. Eu observei lá, nas vezes que eu fui tomar café da manhã, eu tomava cada dia num canto, não tomava no hotel. Eles usam muito o nosso café e o nosso suco de laranja. É uma rotina para eles. Então, você pode ter certeza que é um produto que precisa ser abordado e, dentro da estratégia que a gente fez, falando com os empresários americanos, falando com os parlamentares, possa chegar
no governo americano que eles possam também reavaliar essa questão. A carne, a mesma coisa. Lá, gente, eles não fazem o churrasco igual nós aqui. Uma peça de ponta de costela, uma ponta de peito, a picanha, eles não fazem isso lá. O que eles fazem lá, a carne que eles compram da gente, eles fazem hambúrguer. Então, em tudo que é restaurante que você vai, seja de massa, seja de peixe, seja de outra coisa, o hambúrguer está no cardápio. Eles comem muito hambúrguer. Então, é um produto que, se eles não têm alternativa para buscar em outro lugar, vai afetar, assim como o café também. Senador, mudou alguma coisa, ainda voltando para aquela percepção anterior ao anúncio? O Danilo Moliterno está com a gente, já vai fazer uma pergunta, mas só para entender melhor, né? Porque a gente sentiu um pessimismo imenso ali naquela coletiva de imprensa que vocês fizeram antes do anúncio inicial do Donald Trump. E havia até mesmo aqui no Brasil, tá? Não é só de quem estava lá, vocês tentando negociar com os americanos, não. Naquele mesmo dia, aqui no Brasil, interlocutores do presidente Lula diziam que já haviam aberto conversa para que um diálogo ocorresse, para que o presidente americano pudesse atender a um telefonema do presidente Lula. Muita gente do entorno do presidente acreditava que a situação só seria resolvida com uma conversa tete-a-tete entre Trump e Lula. O que foi que aconteceu, que a coisa mudou, né? E houve o abrandamento dessa tarifa, né? Era um tarifaço, o Uribe até brincou ontem, virou um tarifinho, né? Porque muitas ressalvas foram dadas. Olha, eu ouvi uma expressão de um dos senadores que a gente foi, e para mim resumiu tudo isso aí, e que fez com que essa mensagem chegasse lá também no governo americano. Qual foi a expressão que ele usou? Os Estados Unidos estão fazendo um gol contra. Por que que ele falou isso? Porque se você vê a balança comercial entre os dois países, ela é favorável para os Estados Unidos. Então, ele está sobretaxando um país que é favorável para ele. Além de nós, só tem mais 2 países de relação que eles têm no mundo todo que tem essa situação: a Austrália e o Reino Unido. Então, eu penso que foi um conjunto de fatores, com explicações técnicas, com dados, essa questão da balança ser superavitária. Com isso tudo, houve o diálogo, houve a conversa. E com isso tudo também proporcionou o esfriamento dessa tensão. Então, é importante que isso seja cultivado, porque você não vai conseguir se entender sem você conversar, sem você dialogar. Isso é na vida. Se um de vocês aí da bancada brigar com o outro, vocês só vão fazer as pazes o dia que você sentar num bar, ou seja lá onde, e tentar dialogar e conversar. Esse é o princípio. Então, a gente tem que procurar estreitar isso o quanto antes. Não, senador, não dá, porque senão o programa não vai ao ar. Tem que ser resolvido no mesmo exato minuto. E com café brasileiro, ou mesmo viu? na bancada conversa, né? Mas, gente, tem um não outro dá. recado importante que a gente ouviu lá, dos dois lados. Não da classe empresarial, da classe política. A questão do comércio do nosso país na área do petróleo com a Rússia. Isso foi falado pelos dois lados. E dizendo que o Congresso vai se unir, e olha que para unir democrata e republicano não é qualquer coisa, não. E que eles vão aprovar uma lei. Não é o decreto que o presidente vai fazer. Que eles vão aprovar, isso nós ouvimos dos dois lados, para poder avaliar essa questão e como que eles podem tentar inibir esse comércio mundo afora na relação ao petróleo com a Rússia, porque eles entendem que isso está financiando a guerra bélica que a Rússia está travando com a Ucrânia. Isso eu vi lá dos dois lados. Esse é um ponto de preocupação que o governo brasileiro também tem que avaliar, apesar de que o governo brasileiro avalia que Donald Trump não pode interferir nas relações comerciais entre o Brasil e a Rússia, ainda mais
focadas nos fertilizantes e também na importação de grãos. Senador, eu vou chamar o Danilo Moliterno, agradecê-lo por viabilizar essa conversa com o senhor. Danilo, a bola está contigo. Senador Tainá, Uribe, obrigado pela oportunidade. Senador, minha pergunta era especificamente sobre esse ponto. O que a gente ouviu da comitiva é de que o recado dos parlamentares americanos foi, primeiro, de apoio e, segundo, de aviso, especialmente sobre esse tópico, que é o petróleo russo. O recado e o sentimento dos parlamentares americanos é de que os países que importam petróleo da Rússia, e aí Brasil incluso, e bem incluso, seriam taxados pelos Estados Unidos. O Brasil corre esse risco. E uma segunda pergunta, já que o senhor adiantou a resposta dessa primeira, a gente que ficou acompanhando essa viagem durante os dias que antecederam essa comitiva, ficávamos ali tentando adiantar quais seriam as agendas e encontramos bastante dificuldade porque a própria comitiva tratou com bastante sigilo esses nomes e as informações ventiladas indicavam de que isso se deu também por temor de que atores brasileiros com trânsito no Capitólio e na Casa Branca pudessem, de certa forma, tentar boicotar essas agendas. Queria saber se confere e, reforçando a primeira pergunta, se o Brasil corre esse risco com relação à taxação envolvendo o petróleo russo. Bom, o que a gente ouviu lá dos parlamentares americanos é que não só o Brasil, mas quem tiver alguma relação comercial nessa área principalmente, os desdobramentos das outras, pode ser contaminado. Isso eu não, mas o que eu ouvi, eu estou passando para vocês e para toda a sociedade, é que isso poderá sim haver um impacto de uma sobretarifa ainda maior do que a que já veio para os países que mantêm negócios relacionados à questão do petróleo. Eu penso que quem tem que agir nessa questão de forma estratégica ou ver o que vai fazer é o governo federal. Nós vamos levar essa mensagem e, inclusive, a comissão ela tem que produzir um relatório. Esse relatório vai ser fidedigno àquilo que se passou lá. E ele é público. Nós temos que prestar contas do que a gente foi fazer lá, o que a gente ouviu. Porque a comissão ela está institucionalizada, pessoal. Ela foi aprovada pelo plenário do Senado. É algo oficial. Então, a gente conseguimos fazer as nossas agendas. Essa questão da estratégia ou não, isso já passou. Eu não sou de ficar olhando para trás, eu gosto de olhar para frente. Isso já passou. A gente conquistou a confiança e o diálogo de muitos parlamentares da classe empresarial americana. Outra coisa que foi muito observada, a comissão ser pluripartidária. Isso foi elogiado em tudo que é lugar que a gente foi, tanto pelos parlamentares quanto para a classe empresarial. Houve algo que uniu a todos nós, porque se você olhar a fundo a comissão, ela, assim como o nosso país, ela tem metade de um lado, outra metade do outro lado. Mas todo mundo se uniu, deu as mãos para a gente buscar os interesses do nosso país, do Brasil. Importante, senadores, até um elogio de nós aqui do Bastidores CNN nessa comissão, até com a presença de uma direita que a gente pode considerar moderada, que estava agindo para que o setor produtivo nacional não seja responsabilizado por uma visão do presidente Donald Trump sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, parabéns também aos senadores de direita que compreenderam a necessidade também de se respeitar o sistema produtivo brasileiro e o empresariado brasileiro. Porque quem vai pagar o pato? Quem são? São tanto os produtores como os empregados que podem ser demitidos. A indústria fala em quase 110 mil desempregados naquele primeiro estudo feito em relação às taxações. Nós conversamos com o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Senador, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN e também o Danilo Moliterno por ter viabilizado essa entrevista. Eu que agradeço. Quero cumprimentar todos vocês e pela linha sempre ética, sempre correta do jornalismo da CNN. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigada, senador. Um bom trabalho.